Você sabe quais são os nós essenciais na escalada? Você sabe se o nó que você utiliza para segurar a sua vida, o quanto que ele diminui a resistência do seu equipamento? Você sabe qual nó é indicado para cada situação, no caso de um rapel, para emendar uma corda, para fazer um backup, ou mesmo numa situação de resgate? Então se liga nesse vídeo aí. Roberto Lázari aqui, e a gente começa hoje então uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre nós de escalada, tá? E a gente sabe que existem milhares de nós aí para que a gente consiga fazer vários procedimentos, mas a gente vai se ater aqui nessa série então aos nós que são essenciais para a escalada, para os esportes aí em altura, né? Os esportes verticais, tá? É importante que vocês saibam que o nó, você não deve apenas conhecê-lo, mas sim praticá-lo várias vezes, porque essa prática faz com que você domine o nó. Então o mais interessante é que vocês dominem os nós. O que seria dominar um nó? É praticar ele de tal forma que você consiga fazer ele com eficiência, às vezes até mesmo sem ver o nó, totalmente às cegas. E alguns nós é interessante que você consiga fazer até com uma mão e de maneira rápida, tá? Então tudo isso vai facilitar os procedimentos durante o nosso esporte aí, escalada. Para acompanhar essa série, vai ser interessante que vocês conheçam um pouquinho das nomenclaturas que a gente utiliza aqui quando a gente vai trabalhar com as cordas, tá? Então a gente tem basicamente o chicote, ou a ponta, tá? Mas a gente vai tratar nesse canal aqui então como ponta, o corpo da corda, tá? Quando eu faço uma volta na corda como essa aqui, a gente chama de seio da corda, tá? Quando eu faço essa volta aqui, ó, para fazer algum procedimento, a gente chama de cote. Depois que eu tenho um nó confeccionado, eu posso ter, uma das pontas onde vai estar a carga, Vamos dizer que uma das pontas aqui está pendurado um escalador e a outra ponta é a ponta da sobra aqui. Então a ponta onde vai ser tracionado que eu tenho a carga a gente chama de vivo e a ponta restante, a sobra ali, a ponta, a gente chama de morto. E ainda outra nomenclatura interessante que a gente vai utilizar aqui é geometria ou desenho do nó, tá? O que é a geometria? Se eu faço um nó 8, como o nó que eu tenho aqui agora, esse nó ele tem um formato, ele tem um desenho, ele tem uma geometria. Essa geometria a gente fala que ela pode estar correta, ou quando a geometria está errada, a gente fala que o nó ele está sujo ou mordido, tá? Encavalado, algumas pessoas utilizam. Então quando uma volta tá por cima da outra, a gente fala que o nó está encavalado. Depois que eu faço o nó, a gente puxa todas as pontas para que o nó fique bem justo, tá? Aqui a gente vai chamar isso aqui de carregar o nó, tá? Então pré-carregar o nó, que é, vamos dizer assim, tracionar o nó antes dele ser realmente utilizado. E os nós, basicamente, eles são utilizados em cordas, cordeletes ou fitas. Ainda a gente tem diferentes tipos, de nós que a gente utiliza na escalada. Então a gente tem os nós de encordamento, os nós de ancoragem, nós de emenda, blocantes e de arremate. A gente vai bater cada um dos nós nessa série, falando exatamente quais as finalidades e o principal indicação para cada tipo de nó. Os nós de encordamento são aqueles nós que eu vou utilizar para juntar, para unir a corda ao escalador através da cadeirinha. Os nós de ancoragem, eles criam um ponto de ancoragem, pode ser feito assim como o encordamento, que é feito na ponta, mas eles podem ser feitos também no meio da corda, para carregar algum material, para prender, juntar mais um escalador aí no meio da corda, ou às vezes mesmo até para fazer uma ancoragem num ponto fixo, para fazer uma descensão ou alguma coisa nesse estilo, tá? Os nós de emenda a gente utiliza para juntar as pontas de um cordelete ou duas cordas diferentes, às vezes para alongar um rapel. Os nós blocantes são nós que normalmente a gente utiliza com os cordeletes, os cordins para fazer ascensões ou para fazer backup, tem várias finalidades diferentes. E a gente tem ainda os nós de arremate, que eles auxiliam na finalização de outro nó, de um nó principal, tá? Para que esse nó não se desfaça tão facilmente, tá? Tendo em vista que alguns nós exigem aí que seja feito um arremate.
O que a gente tem que ter em mente também é que os nós eles diminuem a resistência da corda, tá? Os nós que a gente vai apresentar aqui, logicamente a gente vai ter uma base diminuindo aí entre 23% e 57% da resistência daquele material que a gente vai utilizar, mas isso varia muito de acordo com a espessura e de acordo com o tipo do material. Além disso, o que causa essa fragilidade quando a gente realiza um nó? Então, quando eu faço algum nó específico lá, esse nó, para que ele seja feito, né, torce a corda, ou quando ele é carregado, que ele sofre uma tração, ele esmaga a corda, ele espreme a corda, vamos dizer assim. Então, essas duas características, torção e compressão, elas geram fragilidade naquele ponto. É por isso que os nós diminuem, então, a resistência do seu material. Para finalizar, então, a gente vai fechar aqui com 3 princípios quando a gente fala em nós, tá? A gente tem que sempre, quando confecciona um nó, seguir basicamente 3 princípios. Primeiro princípio, a geometria do nó ela tem que estar correta, tá? Então uma volta do nó não pode estar encavalada sobre a outra ali. O segundo princípio é deixar uma distância, vamos dizer assim, segura na ponta. Por quê? Porque quando eu sobrecarrego o nó, pode acontecer, se eu deixar uma ponta muito curta, de essa ponta acabar escapando na hora da tração em alguma das voltas e o nó vai acabar se desfazendo. E o terceiro e último princípio é o nó sempre estar carregado, tá? Então, pré-carregado, vamos dizer assim, né? Eu confecciono o nó e eu puxando todos os lados lá, todas as pontas, eu traciono ele de forma que ele já fique previamente carregado, ajustado. Então é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, clica no sininho ali para você receber sempre que chegar um vídeo novo. Eu vou estar postando um vídeo novo toda semana aí, com dicas em relação ao meio do montanhismo, da escalada e do treinamento físico. Valeu!